Bem, amigos do Cena TV, vamos contar muitas histórias. Eu nunca pensei em nenhum bordão, não, mas um bacana mesmo é esse, Ayrton Senna do Brasil. A genialidade daquela volta de Donington Park, a primeira maior volta da história da Fórmula 1, que eu disse, alguém para dar uma volta dessa não pode ser desse planeta. Certamente não é. Mas ele não é desse planeta, ele é de uma outra dimensão. Todo mundo tem 24 horas, o dia dele tem 25. Alguma coisa. Ele trabalha mais do que os outros. Na casa dele em Mônaco, véspera de corrida, 3 horas da manhã, da madrugada, eu escutei barulho. E eu fui ver, ele estava dobrando camisa. Vai dormir, cara, não tô conseguindo. Eu tô pensando com uma largada, porque aqui em Mônaco eu tenho que largar na frente, que eu não posso bobear aqui, que eu tenho que fazer aquilo ali, que não sei o que, a primeira entrada do túnel, Então tinha esse Ayrton, que indo para essa volta, para essa corrida da volta, nós estávamos indo de carro, ele dirigindo, e ele começou a me dizer, aqui para lá vai para Snetterton, aqui para cá vai para Truxton, aqui vai para Good não sei quanto, e ali vai para... Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, como era bom, rapaz, quando eu corri de Fórmula 4, corri de Fórmula 3, eu ia lá, era uma coisa muito mais leve. Agora, eu disse isso porque você se cobra demais. Você é o melhor. Você é o maior que já existiu. Você é recordista de tudo. Você é o Ayrton Senna, cara. Ele falou, eu sei, mas eu sou assim. Eles cobravam demais, excessivamente. Mas ao mesmo tempo tinha o Ayrton moleque. Ao mesmo tempo tinha o Ayrton que, com os amigos, que não fossem tantos, ele se divertia demais e fazia cada moleque. Nós fazíamos cada molecada junto, rapaz. Uma vez nós passamos super banda nas lentes dos óculos do Armando, quando ele acordou em Mônaco, ele não enxergava nada. E como é que vai tirar aquele negócio da lente? Berger, vocês deviam ter umas 10. Não, o Berger era pior, porque o Berger era pesado. O Berger pegava pesado. O Berger não sabe brincar. Não era. O austríaco não é muito. Não era muito bom de brincar com o Berger, não, mas fizemos. Viagem de trem, indo de Tokyo Bay para Suzuka, o Berger dormiu, aí eu, na mala do Berger, fiz sinal para ele, aí pegou um tubo de gel, não era espuma de baba não, gel de baba, jogou para mim, tinha um sapato em cima assim, tinha um jantar à noite, tinha que pôr terno, o Berger só dava de tênis, e aí eu enchi ali, e o Berger viu jogando de volta para Ayrton, olhou. Quando nós chegamos aí, ele falou assim, você tá perdido, cara. Tá perdido porque o Berger, a brincadeira dele é pesada. E aí, quando nós fomos sair, tinha que botar terno, tinha um evento, eu ia acompanhar. Batemos no quarto do Berger, tá brabo, que nem siri na lata. Ainda pegou as roupas dele e eu também peguei, que tava pendurado, jogamos no corredor, saímos chutando pra recepção. E aí, claro, aí a Ana falou assim, era a esposa do... Portuguesa, né? Portuguesa, era a esposa do Berger, se separaram, infelizmente. Infelizmente, sei lá, problema deles, né? Mas eu gostava muito dela. E gosto muito dela. E ela falou, você tá perdido, cara. Porque ele se vestiu quando ele enfiou o pé, veio... No dia da corrida, foi quinta-feira, dia da corrida do tricampeonato. Estava lá de fora da McLaren, veio o Joseph Leber. Meu Joseph com um suquinho de laranja. Nós vamos querer um suco de laranja, tá calor. Obrigado, eu fiz. Aí eu falei, opa. Pera. Hoje não é dia de aceitar nada de austríaco. Os dois eram austríacos. Aquela máfia, né? Aí. Obrigado, quero não. Não, insisto, tá muito quente. Eu vim trazer, te dar uma. Oferecer, não, falei, isso é coisa do Berger. Quero não, obrigado. Passou. Jogou de noite, campeão, teve a festa. O Ron Dennis fala pra mim assim, tá com sono não? Aí, o que é? Porque o Berger, quando entrou na festa de terno e tênis, ele fazia assim pra mim, ó. Vai ter. Vai ter. E... Aí, tá com sono do quê? Eu não sei se foram 4 ou 5, ele amassou 4 ou 5 remédios de dormir.
Ou seja, eu não sei se eu ia para o hospital, não sei o que ia acontecer, mas acordado eu não ia ficar. A Globo tinha me mandado para o Japão para transmitir o campeonato do Ayrton e eu... Você imagina ia você estar roncando, aí, né, coisa. na sua casa, eu tava lá. Ué, tem gente até que ia gostar de não me ouvir, mas... Não, mas gente, cadê o Galvão Mas Bueno? tem gente até que não ia gostar de me ouvir, mas de qualquer jeito ia ser um absurdo. Uma vez nós estávamos de helicóptero indo de Monza pro hotel do Lago de Como, o Berger pegou a pasta do Ayrton e jogou lá de cima. Aí, não, gente, pelo amor de Deus. Né? E tinha documento, tinha passaporte, tinha tudo, tinha. O Berger... Não, o Berger não sabia. O Berger pegou o passaporte do Ayrton, quando nós voltamos aí de campeão, porque voltamos para Buenos Aires. Pegou uma revista... Dessas masculinas, digamos assim, ou não? Masculina com fotos femininas. Exatamente. Vocês estão entendendo, né, gente? E cortou um pedaço. E colou em cima da fotografia do passaporte no voo. E o Senna não sabia de nada. Não sabia de nada. Quando ele chegou lá, entregou o passaporte pro argentino, o argentino abriu. Como assim? E entrou porque era o Ayrton Senna. Entrou porque era o Ayrton Senna. O Senna Senna. é muito admirado, né, na Argentina. Mas também, sabe o que ele fez comigo embarcando em Miami? O Armando me distraiu, ele foi lá e prendeu um cadeado aqui no quase do cinto da minha calça. Aí tu faz isso não, Ayrton. O cara, ao passar ali, vai apitar até. Aí é verdade, vou abrir, pum, botou outro. E na hora de eu entrar, ele falava pro cara daquele negócio assim, deixa ele entrar não, que ele é maluco, olha lá, ele anda com... O cara que anda com cadeado pendurado na calça só pode ser maluco, cuidado com ele. Me deu um trabalho, me vigiaram até, olharam tudo, eu fizeram. Isso é bullying, hein, Galvão? Acho que foi na época chamava assim, mas é bullying, mas eu também fazia com ele. Aí uma vez, ele e o Birajara, Babira. Ele tá falando. Fala, quero ver, tu. Não imito, não. Viu, Bira? Já falou. Quem inventou foi o Ayrton. O Birajara, grande pessoa, sócio do Ayrton, amigo, irmão, parceiro. E às vezes é um pouquinho assim. E o Ayrton que botou a apelido dele de Babira. E aí a gente chama ele Babira. Babira, beijo se você estiver vendo. Aí, rapaz, nós estávamos indo pro Japão, fui lá, tem outra camiseta, arrumamos, pendurei a camisa e um casaco de couro que eu viajei. Eles não cortaram minha camisa inteirinha e deixaram tudo esfiapado, tudo assim, uma tira aqui, uma tira aqui, uma tira aqui, uma tira aqui. Deixei com um casaco de couro. E aí o Ayrton fazia assim, vem comigo aqui, eu tenho prioridade para passar. Aí eu vou, vai você na frente. Quando eu fui lá, ele dizia pro japonês, manda ele tirar o casaco que ele é maluco, não deixa ele entrar não. É que o japonês não teve esse senso de humor, né? Eu com calor danado debaixo daquele casaco. Mas ele também tinha a superstição dele. Ele tinha umas luvas velhas. E enquanto fosse dando certo, amigo. Não trocava. Mas isso tem lá no Instituto. Pedia pra dona Neide costurar. Exatamente essa luva que você está falando. Quando a dona Neide tá lá, ele pedia pra Isabel, pra funcionária da casa lá costurar. A produção aqui, a Larissa tá aqui, ó, com a gente. Tem essa luva, Galvão, que você falou, tem com a costura exatamente aqui. Mas por que ele não trocava? Lúcia, minha ex-mulher, a mãe do Cacá, do Popó da Artista, que já faleceu também, infelizmente, também costurou a luva dele. Não largava. Enquanto estava dando certo, e ele dava certo sempre. Aí eu amarrei as luvas dele numa cordinha, e era 7º andar, se não me engano, 9º. Joguei lá de cima, ficou lá na altura do 3º andar, e ele precisava ir embora, não achava a luva. Bom, o bicho ficou desesperado. Não achava a luva da sorte dele. E por aí vai outras coisas Mas eu sei que e outras brincadeiras. Ele te deu apelido também, né? Eu já ouvi essa história de várias pessoas. Papagaio? Exatamente, papagaio. Por que será? Não precisa explicar muito, né, Galvão? Se eu sou papagaio, você devia ser no mínimo periquito. O periquito tá bom, eu aceito, porque o Galvão fala que eu falo muito, é que eu tô me controlando aqui, Galvão. Só tem 2 pessoas que falam mais que eu, você e o Cacá Bueno, meu filho, só. Um abraço pro Cacá Bueno, aliás, é aquele que, inclusive, o Cacá é um dos grandes amigos que eu tenho no automobilismo também, que ajuda muito a compreender o automobilismo
Eu tenho no Kaká essa inspiração e eu acho que o Ayrton também te ensinou muito nessa parte do esporte. Falar em luva, acho que na primeira temporada de kart do Kaká, ele corria com luvas dadas pelo Ayrton Senna. Não, o Kaká vai ter que contar essa história aqui pra gente. Ele, uma vez ele recebeu luvas do Ayrton e capacete do Gujomin. Ah lá. Pô, ele não podia. Aí o Galvão falou, pô, estranho. E o que nós fizemos, né, com o seu Milton? Com o Milton. Quando, na casa na Inglaterra, esqueci o nome da cidade agora, morava o Ayrton e morava o casal, Gujomin e Estela. Iria assinar contato com a Lotus, fizeram um segredo danado, foram lá passar o dia fora. Voltaram já 11 horas da noite, Milton morrendo de fome. Imagina o Milton morrendo de fome. 11 horas da noite, 10h30, sem comer. O mau humor que ele já estava chegando. Na Inglaterra ainda, né? Na Inglaterra. E eu e o Gujomin pegamos a academia, desmontamos toda a academia, todos aqueles negócios da academia, botamos tudo na cama do Milton. E por cima tinha lençol, o edredom e aquilo. O Milton comeu, disse, agora eu vou dormir. Pá! Mas xingava, rapaz! Ele xingava a gente. O Ayrton não podia ter sido. O Léo não ia fazer, ajudou, viu? Ajudou, né? Ajudou. Ó, você sabe quem vê esse vídeo antes do todo mundo ver? Sabe quem vê? A primeira pessoa que vê? Dona Neide, viu? Você tá entregando todo mundo aí que você tá falando. Não tô entregando ninguém. Não, eu só tô falando que depois... Eu garanto que ela tá morrendo de rir. Não, deve estar rindo mesmo. Ela deve estar morrendo, ela tá imaginando o Milton deitando em cima daquele negócio de ferro da musculação, o tão brabo que ele ficou. Aí ficou, né? E pra segurar ele depois? Não, aí nós fomos lá, ajeitamos, né? Foi divertido. Então, eu falei do Ayrton, maior talento da história, que era exigente com ele como ninguém era. Mas muitas vezes as pessoas imaginam, o Ayrton Senna era um obcecado. Não, ele se cobrava, ele tinha um Ayrton profissional, extremamente profissional. Eu sou chato pra caramba no meu trabalho, cobro de mim demais e cobro muito de todos os que estão à minha volta. Mas também tem meus momentos de diversão, como nós tínhamos. Teve gente que sofria da mão da gente. Mas tem um outro lado do Ayrton, que era uma preocupação com o país dele, o amor dele pelo Brasil, a preocupação social que ele tinha. Daí a origem do Instituto, daí a origem de tudo. Ele seria hoje um dos grandes empresários do país. Sem dúvida nenhuma. Se é que não botasse na cabeça, ele não ia querer ser deputado, esse negócio não ia querer não. Mas se ele não botasse na cabeça de cismar de querer ser presidente da República para tentar botar ordem na casa. Essa casa que anda bagunçada. E não era ele. É a família. Um dia eu recebi um telefonema do Milton que uma senhora estava pedindo um auxílio financeiro, que ela recebia pessoas do Nordeste que na casa dela ficavam e ali ela fazia um trabalho social, ia tentando encaminhar, fazia cursos e ia tentando encaminhar. E a gente recebe tanto pedido, você me faz um favor? É no Rio, vai dar uma checada nisso para mim. E eu fui lá com todo cuidado e pedi que pessoas me ajudassem e liguei para ele e disse, Milton, né? Seu Milton para todo mundo, né? Não ser seu Milton, seu Milton nada, Milton. Milton, pode fazer. Pouca gente sabe como antes do Instituto existir, o Ayrton reaparelhou hospitais de câncer infantil. Sem publicidade nenhuma. Não tinha publicidade, não tinha nada. Então tinha... O cara quando é grande demais, cabe 3 num só. Então ele era o maior corredor que o mundo conheceu, era uma figura extremamente querida, brincalhona com os amigos de infância, a turma do kart, o Júnior. Eu tenho a honra de me incluir nisso, mas ele tinha essa preocupação
ele tinha essa preocupação de gerar emprego, essa preocupação com o social, essa paixão por ser brasileiro, esse orgulho de ser brasileiro. Qual era a mãe que não queria que o Ayrton casasse com a filha, o nosso herói das manhãs de domingo? Então, eu acho que isso é muito importante que se diga, que não se fique no Ayrton, aquele cara fixado da vitória de sentar e botava lá. Quando ele botava a balaclava no capacete, amigo, aí sai de baixo. E quando não ganhava? Cara, ele tinha uma tromba desse tamanho assim. E normalmente quem viajava, ficava com ele uns dias, era eu, mais sofria. Porque eu dizia assim, cara, a tua alegria de uma vitória dura 24 horas, na 25ª você já está pensando na corrida seguinte. A sua tromba de uma derrota, no mínimo 3, 4 dias. E era um mau humor danado, que era duro de aguentar. Mas depois passava e já vinha. A gente comentou, inclusive, o Raí, o grande craque Raí, deu uma entrevista pra gente que encontrou o Senna uma vez em Paris, num voo, e ele voltando daquele desafio de Bercy, que ele ganhou a corrida do Prost, só que no geral ele quebrou o kart dele, ele perdeu o troféu de campeão. Imagina, de um evento beneficente de kart. O Raí falou, o Ayrton Senna tava bravo aquele dia, mas tava bravo porque realmente, né, ele não gostava de perder. Gente, eu queria falar algumas coisas aqui dele com o Prost, por exemplo, que foi o grande adversário. O Prost que fez questão e veio pessoalmente perguntar se seria bem recebido no funeral do Ayrton, se você teria que ir 2 dias antes na entrevista. A TV francesa colocou o Ayrton para falar com o Prost, e a primeira coisa que ele disse, I miss you. Na pole position do GP. Eu estou sentindo sua falta, e o próprio Prost eu também. Depois do Grande Prêmio do Japão, na Williams, bem tarde, nós estávamos indo para Tóquio, e ele me disse assim, puxa vida, o carro não era o que eu esperava, mas eu vou deixar esses ingleses malucos, mas eu vou dar um jeito nesse carro. E eu falei para ele, então, relaxa. Brasil e França vão jogar quarta-feira no Parc des Princes. Você é meu convidado, bora lá assistir. De lá a gente volta, de lá a gente tem que ir para... Você vai lá para pé de Veneza, que ia lançar a bicicleta. Sim, o lançamento da bicicleta foi um pouquinho antes de maio. Isso, ainda brinquei com o Milton, eu falei, eu vou lá dar uma força pra ele, ninguém conhece ele lá mesmo, vou lá dar uma força pra ele. Aí o Milton riu, falou, vai lá. Aí quando ele ficou, eu te respondo. Você não tem que ir a Paris, brigar com os franceses, você tem que brigar com os ingleses do carro, depois você tem que brigar com os franceses do motor, você não tem que ir a Paris. Que era o motor Renault, né? Era Renault, não era? Tá. Aí ele me ligou, tô a fim de ir, papagaio. Aí eu falei, vem, Becão. Na verdade, o apelido dele que eu botei nele não pegou porque ele ficou muito brabo e as pessoas tinham medo de chamar. Porque tinha um fotógrafo dele, que era fotógrafo da Auto Sprint, o Ângelo Orsi, que tinha um narigão desse tamanho, então era o Tucano. Eu era o papagaio, que falo demais. E ele era o Dumbo, com aquelas orelhinhas dele desse tamanho assim, ó. Mas Galvão, quem que vai chamar Ayrton Senna de Dumbo? Você chamava? Mas os outros não gostavam e não pegou. Tinha que ter um pouco de moral pra fazer isso. Aí ficou Becão mesmo. Aí ele falou, tô com vontade de ir. E ele falou, mas é terra do Prost, cara. Esses franceses vão me xingar. Eu falei, você vai ter a maior surpresa da sua vida. Torcendo pra ser verdade, né? Ele aceitou, mas era pra ele ir ao jogo, sentar na cabine. Aí o chamaram para dar o pontapé inicial. A gente tem essa imagem, inclusive. Gente, ele foi ovacionado. Ovacionado, verdade. Ovacionado na França por um estádio lotado. O estádio do Paris Saint-Germain. Um time emblemático da França. O Raí contou exatamente essa história pra gente, né? A gente tem, inclusive, esse vídeo também. Na hora que ele entrou, os aplausos, a coisa. E depois nós fomos jantar.
Ele estava numa felicidade. Então, você contando essas histórias todas, eu vejo assim, eu pelo menos como torcedor, eu vejo a evolução do Ayrton, não só como piloto de 84 a 94, mas também como ser humano, né? Muito. Você viu isso de perto, como que você pode falar muito. Com a noção exata do que representava. Repito, às vezes com excesso de cobrança pessoal, mas com a noção exata do que representava, com a noção exata do que ele representava para o país. Não que o país esteja bem, né? Mas naquela época também. Vamos aqui combinar, né? Bem, mas naquela época também, né, Galvão? Mas pelo menos agora as pessoas estão indo presas, né? Naquela época não ia ninguém preso. Ele era o Brasil que dava certo, ele era o brasileirinho que ia lá e ganhava dos alemães, dos ingleses, dos franceses, não sei o quê, que era a paixão desse país. Nem o futebol ia bem, né, Galvão, naquela época? Né? O futebol tinha vindo de uma Copa ruim, né, de 90. Veio a ser campeão, depois foi fantástico, porque foi a 3 finais seguidas, 94, 98 e 2002. Mas o que eu digo é o seguinte, ele passou a ter a noção exata do que ele representava como cidadão brasileiro. Isso você não tem a dúvida, ele passou a ter a noção exata do que ele representava como cidadão brasileiro, e isso foi... acho até que ele chegou num ponto que ele estava exagerando um pouco. Não como cidadão, mas com empreendimentos, com essas coisas. Ele disse assim, mas eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que gerar emprego, eu vou parar de correr, eu tenho que ter um legado, eu tenho muita gente que trabalha comigo. Essa conversa foi depois do Grande Prêmio do Japão, que ele me chamou, vamos tomar café. Eu achei muito estranho tomar café ali, não no quarto com as pessoas em torno dele. Ali que saiu o convite para ele ir ao jogo, 3 dias depois, 2 dias, isso era segunda, pegou um avião, segunda-feira em Tóquio. Ele foi para Londres, eu fui para Paris, e depois ele foi para Paris. Então, foi realmente mas não é de 84, é desde antes, ele foi chegando, mas eu diria que principalmente, digamos, de 88 a 94, do primeiro título, enquanto ele teve por aí mostrando como se dirigia um carro de Fórmula 1. Galvão, infelizmente, olha, eu queria ficar aqui o dia inteiro, mas, gente, o Galvão tem que gravar Bem Amigos, tem um monte de trabalho pra fazer, não é assim também, né? Mas posso contar com mais entrevistas, os fãs de Ayrton querem muito ouvir as suas histórias, Galvão, então vamos terminar esse papo hoje, mas vamos fazer mais próximas vezes? Vamos conversar mais vezes, eu me sinto honrado cada vez que posso fazer alguma coisa para o Instituto. É um trabalho muito bonito e a família Senna da Silva continua aqui. Contem comigo sempre que precisarem. Obrigado mesmo, então.